Você já deve ter ouvido falar que bastaria cobrar a dívida de 450 bilhões de reais dos devedores do INSS para cobrir o déficit da Previdência. Só que isso é uma mentira. Algumas pessoas andam falando por aí que a reforma da Previdência não seria necessária se a gente cobrasse a dívida dos grandes devedores do INSS. E com essa recuperação da dívida ativa, a gente não teria mais problemas na Previdência. Mas esse argumento tem 5 grandes erros. Primeiro, o déficit da Previdência é um fluxo, enquanto a dívida ativa dos devedores do INSS é um estoque. Isso quer dizer que todo ano o déficit da Previdência se repete. É um fluxo, porque todo ano receitas e despesas não batem. Já o estoque da dívida ativa dos devedores do INSS é um montante que, se for pago num ano, no outro ano já não tem mais. Por exemplo, em 2018, o déficit do INSS foi da casa de 200 bilhões de reais. E isso se repete todo ano e com um crescimento de quase 10% ao ano. Já a dívida ativa dos devedores do INSS é de 450 bilhões de reais, mas é um montante só. Ou seja, dá para cobrir 2 anos de déficit da Previdência e olhe lá. Só que depois de usar esse montante de dívida para pagar 2 anos de déficit da Previdência, nós vamos continuar tendo déficit todo ano. E aí não tem mais dívida para pagar. E é por isso que é necessária uma reforma. Segundo erro, se uma empresa está na lista dos grandes devedores do INSS, não quer dizer que o governo não esteja cobrando essa dívida. Hoje existem mais de 5 milhões de ações movidas contra os devedores da Previdência. A questão é, o devido processo legal e os prazos do processo devem ser observados. Terceiro, não são só grandes empresas que estão na lista dos devedores do INSS. Hoje, entre os 50 maiores devedores do INSS, nós temos 12 órgãos públicos, ou seja, o próprio Estado, 21 massas falidas ou recuperações judiciais, ou seja, empresas quebradas, e 17 entidades privadas, o que inclui tanto empresas como entidades filantrópicas. Quarto, fala-se num total de dívida do INSS de 450 bilhões de reais, mas isso inclui tudo, inclusive empresas que já faliram. O correto é a gente analisar o total recuperável, ou seja, que ainda tem chance de conseguir recuperar, de empresas que ainda estão funcionando, que ainda estão na ativa. E isso dá um entorno de 160 a 180 bilhões de reais. Ou seja, menos da metade da dívida ativa dos devedores da Previdência pode ser de fato recuperada. Quinto, entre os maiores devedores da Previdência estão empresas como Varig, VASP e Transbrasil, empresas que já faliram, mas a dívida continua subscrita no nome delas e continua crescendo, com juros e correção monetária. Só que isso é pura ilusão. São valores que são impossíveis de serem recuperados. Pô, mas se tem dívida ativa para ser cobrada, tinha que cobrar, pelo menos para ajudar na reforma, né? Sobre as cobranças da dívida ativa de hoje. O governo Bolsonaro encaminhou um projeto de lei para facilitar a recuperação dos créditos que podem ser recuperados. Só que isso em si não resolve o problema, mas isso é só um alívio para as contas. É uma gordurinha que tem para queimar. O problema do déficit da Previdência é estrutural e se repete todo ano, porque tem um desequilíbrio estrutural. Por isso, a reforma da Previdência é necessária. Meu nome é André Bolin. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like também na minha página do Facebook, segue lá o meu perfil do Instagram, tem o meu canal no YouTube, e se você quer receber este vídeo aqui no seu celular, é só me mandar uma mensagem. O número é esse aqui, ó, 011 9 40 48 44 89. E aí você compartilha com a sua família e com seus amigos. Valeu!